Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Marlene Oliveira, hoje é dia 1º de setembro de 2025 e esse é o nosso informe semanal, produzido a partir de um relatório feito pelo nosso time de análise que fala sobre economia e estratégia de investimentos. Nossa conversa hoje é com o Alexandre Matias, estrategista-chefe, o Luciano Costa, economista-chefe, e o Bruno Benassi, analista de ativos aqui da Monte Bravo. Começando com o Matias, quais são os principais destaques aí sobre estratégia de investimentos que vão influenciar no nosso cenário nessa semana? Se é verdade que o fiscal continua produzindo manchetes, que as tarifas do Trump e as sanções continuam causando emoções, os mercados têm se caminhado na direção das taxas das Treasuries. Na medida que a gente vai consolidando um cenário em que o Fed deve começar a cortar em setembro e o dólar se mantém num nível um pouco mais fraco, isso cria um pano de fundo muito favorável para os ativos no mundo, e aí esse ambiente global favorável ajuda a reciclar os sustos que o mercado vai tendo com o noticiário de mais alta frequência. Então, no mês das tarifas, em junho, a bolsa caiu forte, o dólar subiu, mas à medida que agosto progrediu, embora essas coisas não tenham se alterado, muito pelo contrário, continua um quadro de tensão, o impulso de um cenário global tranquilo permitiu a bolsa reciclar, tanto que a bolsa fechou a sexta-feira em novo nível recorde e o câmbio cair, também o câmbio não está nas mínimas do ano, mas está muito perto. Então a dinâmica favorável do mercado doméstico continua sendo dado por um quadro global que é muito construtivo. Ainda que a gente tenha que prestar atenção na volatilidade, em especial nesse começo de setembro, a questão do julgamento do Bolsonaro pode gerar um acirramento na questão das tarifas. Você tem a notícia de que o Trump está estudando e sancionando juízes que condenarem o Bolsonaro, meio pitoresco, mas é uma forma de pressão. Enquanto ficar nisso, não tem muita consequência econômica. O que preocuparia mais seria alguma coisa que atingisse os bancos. Existe uma discussão se manter as contas em reais das pessoas sancionadas constitui o que os americanos chamam de apoio material, e se eles andarem nessa direção, eles poderiam sancionar os bancos. Eles não fazem isso, na verdade, não é pelo Brasil. O Brasil não tem tanta importância na ordem global. É o fato de que se o Trump usar o sistema financeiro como uma arma de pressão política, todo mundo que usa o dólar vai falar, puxa, algum dia eu posso ter alguma disputa com os Estados Unidos e ser sancionada. Então seria um tiro no pé no sentido de que vai estimular ainda mais a busca de um mecanismo alternativo ao dólar no sistema global. Então isso deveria ser um motivo forte para não fazer. Tem uma notícia, uma especulação de que até um embargo está na mesa. A gente acha que isso seria uma medida muito radical, atingiria as empresas americanas, mas enfim, a gente está num mundo suficientemente incerto para não poder descartar nada. Então os próximos 15 dias vão prometer fortes emoções. No caso de embargo, de sanção para bancos, aí a gente teria um quadro em que o ambiente global não vai funcionar como uma força compensatória. Então a gente vai acompanhar esse julgamento com alguma preocupação, esperando que prevaleça o bom senso, ainda que o bom senso esteja fora de moda. Muito bom, Matias. Agora passando para o Luciano Costa, a gente fala de indicadores econômicos. Quais foram os principais destaques da semana passada, Luciano? Bem, na semana passada a gente teve lá fora a divulgação de dados de inflação e também de atividade. Começando pelos dados de inflação, o núcleo do PCI ele veio dentro do esperado, com uma alta de 0,27 em julho. No ano contra ano, o núcleo ele acelerou de 2,8 para 2,9, também dentro do esperado. Acho que a grande novidade do dado foi a composição dela, que veio favorável. A parte de bens continua bastante comedido, um impacto bastante moderado das tarifas da parte de bens. Alguns itens como vestuário, automóveis sobem, mas a alta que está tendo é uma alta ainda bastante contida e, na verdade, o lucro ficou mais pressionado até por serviços, principalmente por serviços financeiros, por causa do ganho dos ativos ao longo do mês de julho. Então, na verdade, olhando a inflação até agora, ela está mais bem comportada do que era o esperado para esse momento, pós-tarifas, e isso, obviamente, reforça a expectativa do Fed de cortar juros na reunião de setembro. A probabilidade de corte subiu de 84 na semana passada para 86 depois do dado,
Então, o mercado está com cada vez mais chance, né, de ver o corte em setembro. Além disso, saíram os dados também de atividade da parte do consumo. O consumo subiu 0,5% em termos nominais, 0,3% em termos reais. Esse ganho de consumo, ele está se dando principalmente na parte de serviços agora. Então, você está tendo algum ganho. E a gente tem no cenário uma economia que, apesar de estar com o mercado de trabalho que está desacelerando na margem da economia americana, os dados ainda estão mostrando alguma resiliência, o consumo está crescendo, o investimento está crescendo e o tracking de PIB para o terceiro TRI está sendo revisado para cima para 3,5%. Então a gente está tendo uma surpresa, né, de atividade. Muito bem, passando para Brasil, o que a gente tem observado aí nos últimos dias, Luciano? Aí vindo para Brasil, a gente teve também divulgação de inflação, a gente teve o IPCA 15, ele acabou vindo com uma deflação de 0,14, menor do que a nossa expectativa aqui o mercado. Né? Então o que aconteceu foi, teve o bônus de Itaipu, teve o impacto do IPI nos carros, também deflação de alimentos, mas serviços subiram também, ficaram mais pressionados e a parte de bens teve uma reversão da deflação de vestuário que também pesou no índice. Então, o índice ele teve uma abertura talvez não tão boa quanto o headline, que foi, né, uma deflação, porque a gente teve uma composição de núcleos mais alta e a parte de serviços também seguindo num patamar acima de 6, indicando uma resiliência da deflação da parte de serviços de CD. Paralelamente também foi divulgado o CAGED. O CAGED ele trouxe uma geração em termos sazonalizados em torno de 100 mil vagas para o mês de julho. Quando a gente abre o índice do CAGED pelos grupos, né, econômicos, a gente vê que a parte de construção e indústria está desacelerando o emprego, que já era o esperado, mas também começou a virar a geração de vagas na parte de serviços e comércio. Então, o desenho geral é uma economia que está perdendo força na margem em termos de emprego e isso provavelmente vai se intensificar ao longo dos próximos meses com alguma alta da taxa de desemprego, ajudando nessa desinflação da parte de serviços que ainda está bastante elevada. Então, esse processo é uma das premissas que precisam acontecer dentro do cenário para a gente poder discutir o Banco Central cortando juros na virada do ano. Né? Lembrando que a gente tem o primeiro corte em janeiro, o mercado tem oscilado entre dezembro e janeiro, a gente tem mantido o primeiro corte em janeiro de 50 pontos, levando a Selic no final de 2026 para 11. Maravilha! E na próxima semana, o que a gente vai acompanhar? E já olhando para essa semana, uma semana importante de dados lá fora, a gente vai ter o payroll na sexta, né, o dado do relatório de emprego, a expectativa do mercado é uma melhora pequena em relação ao mês passado, né? Você vai ficar praticamente estável, 75 mil vagas esse mês contra 73 mil do mês passado, então o mercado de trabalho ainda bastante fraco e o desemprego subindo, né? O desemprego passando de 4,2 para 4,3. É importante ressaltar que esse vai ser o último relatório que o Fed vai ter antes da reunião e só uma surpresa muito grande na geração de vagas com talvez uma revisão nos dados poderia levar o Fed a não cortar juros na reunião de setembro, ou seja, a barra, né, para o Fed não fazer nada, ela é bem mais elevada dessa vez, então precisa ter uma surpresa muito grande. Como provavelmente o dado não vai acontecer nesse sentido, uma surpresa positiva, permanece a expectativa do dado fraco que vai reforçar a expectativa de corte do Fed. E aqui no Brasil, amanhã sai o dado do PIB do segundo TRI, a nossa expectativa é uma alta de 0,2, o PIB ele vai refletir exatamente os sinais de aceleração, principalmente na indústria, na parte de consumo também, as vendas do varejo desaceleraram, serviços um pouco melhor, mas no geral a economia ela sai de um crescimento, né, de 1,4 no primeiro TRI, que foi com a safra agrícola, e veio para o crescimento aí mais próximo de 0, a gente está com 0,2, o mercado com 0,3 agora no segundo TRI. Então, esse dado também é um dado importante, porque ele vai gerar, né, uma percepção também para o Banco Central em relação ao grau de aquecimento da economia. Quanto mais a gente tiver uma acomodação na margem desse dado, melhor na percepção do Banco Central vai ser a chance, né, dele ter uma economia diminuindo um pouco o excesso de capacidade e abrindo espaço para ele poder começar a flexibilizar os juros na virada do ano. Muito bom, Luciano. Agora, passando para o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, a gente fala agora especificamente sobre papéis, investimentos na Bolsa de Valores.
A semana passada foi uma semana sem grandes novidades no micro no Brasil, né? Apesar da performance bastante positiva do índice, porém a gente teve algumas novidades micro importantes nos Estados Unidos, tá? Semana passada a gente teve o resultado da Nvidia, tá? Divulgou o resultado ali na quarta-feira, com os números divulgados sendo positivos, tá? Então a companhia continua crescendo receita de maneira bastante acelerada, melhorou as margens, fez o ramp-up do novo chip, indicou inclusive que para o ano que vem tem uma nova geração de chips e sim, realmente a companhia mostra uma capacidade muito impactante de crescimento de receita e de capacidade de inovação, tá? Apesar dos números positivos, a companhia teve uma performance ligeiramente negativa pós-divulgação de resultado e até o final da semana. A gente discute isso já em detalhes, tá? Mas acho que basicamente a performance pós-divulgação de resultados vem do fato de que o mercado estava e diferente acho que dos últimos resultados, tá? O mercado entrou para esse resultado com muitas expectativas, tá? E apesar da companhia ter atingido ou ter superado ligeiramente as expectativas do mercado, o mercado esperava mais, tá? Porque eu acho que a Nvidia teve uma performance negativa na quinta e na sexta, tá? Sexta-feira, principalmente, a Alibaba, que é uma empresa de tecnologia chinesa, anunciou que está desenvolvendo um novo chip de inteligência artificial que não vai competir com o Blackwell, que é o top de linha da Nvidia, mas que vai conseguir competir com o chip o H20, que é o chip que a Nvidia consegue agora, pós acordos com o governo dos Estados Unidos, exportar para a China, tá? Então, com a questão geopolítica que a gente tem enfrentado hoje em dia, que a Nvidia ficou alguns meses sem poder exportar chips para a China, pós-liberação, o governo chinês falou, olha, veja bem, não sei se a gente quer que esses chips entrem no mercado chinês. E o Alibaba anunciando este novo chip, a situação fica um pouco mais desafiadora. A Nvidia, inclusive, nos seus guidances, né, ela não coloca receita vindo do mercado chinês. O mercado chinês, obviamente, não é o maior mercado da Nvidia hoje. O maior mercado da Nvidia hoje é os Estados Unidos, e são as hyperscales, né, que é Amazon, Microsoft, OpenAI, Meta e todas essas outras empresas que compram os chips da Nvidia para os data centers, mas é um mercado relevante, né? O mercado chinês é um mercado relevante, poderia ser uma fonte de crescimento relevante, ou pelo menos de aceleração de crescimento para os próximos meses, tá? Mas ainda assim, a gente teve muitas dúvidas sobre durante algum tempo sobre a capacidade de crescimento da Nvidia, tá? Porque a Nvidia, ela é um fornecedor no mercado onde normalmente a competição ela acontece e a tecnologia, né, ou o desenvolvimento tecnológico vai jogando o preço para baixo, né? Então, você pode ver, aconteceu isso com a Intel, que obviamente era uma competidora da Nvidia e hoje em dia passa por muitas dificuldades, a Texas Instruments e outras empresas. A gente imaginava que existiriam players lançando chips ou muito mais baratos do que a Nvidia, ou com uma capacidade operacional parecida, né? Isso não aconteceu, tá? Tá longe de acontecer, inclusive. Então, a gente teve algumas dúvidas sobre como a Nvidia enfrentaria esta possível competição, porém essa competição não veio, tá? Então, hoje a gente é muito mais construtivo com a tese da companhia, tá? Levando em conta, tá? E que qualquer possibilidade da Nvidia acelerar não, né? Porque tá zerado, mas voltar a exportar chips para a China, seja esse H20 ou a possibilidade da Nvidia exportar um Blackwell piorzinho, tem um crescimento, tem uma aceleração de crescimento da rede de receita relevante para a companhia, tá? Então a gente ainda continua com uma tese ligeiramente construtiva para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Inclusive hoje a gente acha que o S&P não é caro, tá? Mas o S&P hoje ele não é caro por conta dos casos de Nvidia, de Meta, de Microsoft, de Amazon, de Google,
que tem sim um crescimento relevante, apesar de negociarem em múltiplos altos. Acho que é diferente de, por exemplo, bancos, a parte de staples, que estão negociando em múltiplos maiores do que a média histórica, e a gente não vê a possibilidade de eles terem esse crescimento tão relevante contra as empresas de tecnologia, tá? Então, o S&P hoje não é caro por conta de tech. Quando você tira as empresas de tecnologia da conta, o S&P aí sim parece um pouco caro, tá? Então, acho que vale a pena a gente fazer esse adendo, tá? Agora, passando para Brasil, Benassi, quais são os destaques, os papéis de destaque aí que a gente vem acompanhando? Semana muito positiva para o Ibovespa, mês muito positivo para o Ibovespa, tá? Muito porque a temporada de resultados foi relativamente boa, tá? Mas o macro voltou a ajudar, né? Então, a sinalização de corte de juros que foi dada pelo Jerome Powell em Jackson Hole semana passada impulsionou os mercados, tá? Deve continuar impulsionando os mercados com a confirmação do corte que deve acontecer aí em setembro, tá? E acho que esse impulso global deve continuar impulsionando a Bolsa Brasileira, tá? A gente fez algumas alterações, inclusive nas nossas alocações aqui de Brasil. A gente sempre carregou uma carteira bastante equilibrada, né? Entre doméstico, commodities e a parte de alguns ETFs em Estados Unidos. A gente zerou os ETFs em Estados Unidos, tá? A gente diminuiu um pouco a parte de commodities. A gente já discutiu aqui algumas vezes que a gente tem uma visão mais negativa para petróleo e uma visão neutra para minério de ferro. Então a gente reduziu petróleo e minério de ferro e a gente aumentou domésticos do Brasil, tá? Lembrando sempre que nos domésticos a gente tem preferido ficar posicionado em utilidades públicas, em shoppings, alguma coisa de saúde, em bancos, tá? A gente ainda não é muito fã ou não tem exposições diretas a varejo, a teses de transporte ou a teses que tem uma estrutura de capital mais desafiadora, que vai performar bem muito mais por questão de expansão de múltiplo do que por conta de bons resultados, tá? Mas acho que a gente tem conseguido entregar um bom resultado dentro das nossas carteiras visando essa estratégia de alocação. A gente continua construtivo com o Ibovespa para o final do ano, né? A gente continua mantendo a nossa ideia de que o Ibovespa no final do ano atinge 150 mil pontos. Acho que a gente já tem até a cabeça um pouquinho mais positiva agora, mas a gente vai manter o target atual. E aí, ano que vem é um ano mais desafiador, é um ano que tem eleição e é um ano que as probabilidades dificultam bem mais quantificar ou tentar ter um price target porque tem eleição, tá? Mas por hora e até o final do ano a gente continua com a cabeça construtiva, muito mais pelo global, tá? O global é o que tem feito preço, o doméstico ainda continua bastante desafiador, seja na questão fiscal, seja na questão política, mas o global tem tido força suficiente para manter esse tom mais positivo, né? Muito obrigada, Matias, Luciano e Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Monte Bravo Cast. Se você quiser ver na íntegra as nossas análises com mais detalhes, é só acessar o nosso site, montebravo.com.br. Todos os nossos informes, as nossas cartas e as nossas carteiras recomendadas também já estão disponíveis lá para sua consulta. E se você quiser revisar a sua estratégia conforme e algum direcionamento que os nossos analistas deram aqui, basta consultar o seu assessor de investimentos na Monte Bravo, ou se você ainda não for cliente, basta abrir a sua conta e descobrir as nossas soluções para você, para sua família e para o seu negócio. Uma boa semana e bons investimentos!